Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Olá, olá! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Eu sou Alexandra Zanella, jornalista, empreendedora e a feliz mediadora deste podcast. O plano de voo, gente, tem como objetivo central ajudar as empresas a se desenvolverem em um olhar mais específico e, seguindo a vocação do Sebrae, fazer pequenos negócios crescerem. E para dar essa ajudinha, a gente fala sobre todos os aspectos, coisas que ajudam de maneira indireta, já que contribuem para o bom andamento dos negócios. E lá na frente se refletem em crescimento. Inovação é tema recorrente por aqui, mas também falamos de finanças, gestão, marketing e muito mais. Hoje, vamos falar de uma forma muito focada no crescimento propriamente dito. Tanto que o primeiro convidado que eu vou apresentar é especialista em expansão internacional, gente. Isso mesmo, vamos pensar grande. Está conosco Rodrigo Olmedo, CEO da YouGlobally. Vamos falar sobre crescimento e também sobre as possibilidades de expansão internacional, Rodrigo. É um prazer te receber aqui no Plano de Voo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Alexandra. Obrigado aí pelo convite, né, pela confiança de trazer aqui um pouquinho da nossa história, né, um pouquinho das histórias que a gente já viu por aí, para exatamente o que você falou, né, ajudar as empresas a alçarem voos mais longos aí. Coisa linda, mais uma aula sobre empreendedorismo hoje. E quem completa a nossa escalação de hoje é o Lucas Benites. O Lucas é analista de competitividade setorial do Sebrae RS. Seja muito bem-vindo ao Plano de Voo, Lucas. Embarca com a gente. E aí, Alexandra, tudo bem? Oi, Rodrigo, como é que estamos? É muito legal, né, contar com o Rodrigo aqui nesse episódio para a gente falar um pouquinho de internacionalização e quais os melhores caminhos aí para as nossas micro e pequenas empresas alcançarem os mercados no exterior. Então já vamos convidar aí quem está nos ouvindo para pegar o papel e a caneta ou o celular, porque vai ter muita dica boa hoje aqui para você anotar e aplicar na sua empresa. Gente, é importante reforçar, né, que o plano de voo ele é gravado de forma online porque estamos em todos os cantos do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Afinal, a inovação e o empreendedorismo não têm fronteiras. Senhoras e senhores passageiros, acomodem-se em seus lugares. Estamos prontos para mais um episódio do Plano de Voo. Tripulação, decolagem autorizada. A todos, uma boa viagem. Micro e pequenas empresas representam 99% dos empreendimentos no Brasil. Ainda assim, são responsáveis por apenas 1% dos valores negociados. Das 25 mil empresas que exportam, uma a cada 3, ou seja, 8,4 mil, são de pequeno porte. E o Sebrae, é claro, está atento a isso e, para ajudar as empresas, criou o programa MPE Global, em parceria com a Apex Brasil. Lançado em maio deste ano, tem o objetivo de promover a participação das pequenas empresas das cadeias de alimentos, bebidas e moda na pauta das exportações brasileiras. Esse tipo de iniciativa lança um olhar importante para que os empreendedores tenham a chance de crescer ainda mais. Não é mesmo, Lucas? Você que é especialista nesse tema. Qual é a importância desse impulso para os empreendedores? Alexandra, é muito importante, né, que a gente possa aí mencionar também todas as outras atividades que o Sebrae também auxilia as micro e pequenas empresas nessa área, né? Como tu falaste, né, esse projeto junto com a Apex é apenas um dos projetos que o Sebrae Rio Grande do Sul aqui tem envolvido, né, para a gente poder promover esse acesso das micro e pequenas empresas no exterior. Então, a gente tem uma parceria também com a Fiergs, né, a Federação das Indústrias aqui do Rio Grande do Sul, com projetos aí envolvendo também outras cadeias produtivas, né. Então, é muito importante, né, que a gente também possa salientar aí o trabalho que a gente tem junto à Unio, né, mais um serviço aí que a gente presta também, né, ofertando plano de internacionalização, análise de viabilidade técnica de importação e exportação, e também, né, as nossas rodadas de negócio internacional, né? Inclusive, queria deixar um spoiler aqui que... Opa! Já abrimos hoje o plano de voo com spoiler. Spoiler, já vamos dando spoiler, que aí agora em julho, né, nossa ideia é a gente já fazer aí a abertura das inscrições para uma rodada, né, já no âmbito da Mercopar.
Então, é bom que o nosso cliente, aí, o pessoal do Sebrae, nossas empresas, fiquem ligados aí para essas ações que estão chegando. Muito bom! Vamos aproveitar aqui o Rodrigo Lucas para ele contar um pouquinho para a gente aí sobre o negócio dele, aí o Globally. Rodrigo, conta para a gente o que a tua empresa faz, como que começou essa internacionalização da tua empresa. Vamos lá, vou tentar ser breve, que tem muita história. Mas de maneira simples, o que o Globally faz a gente ajuda empresas de tecnologia, a gente tem esse foco específico, a explorar mercados globais. A gente está no mercado já faz 6 anos, a gente completou 6 anos esse mês passado, agora em junho, inclusive. Parabéns, parabéns! Muito obrigado, já teve bolinho. Eu ia dizer, teve bolo, 6 anos já. 6 anos mostra que a empresa rompeu aquele momento, né? E já está mais firme no mercado. Então, parabéns, Rodrigo! Graças a Deus, viu? Porque no começo não foi fácil. Inclusive, eu acho que o próprio começo da nossa história também diz muito sobre o que a gente faz hoje. E muito do que a gente defende, né, até hoje em relação à internacionalização. Né? O que aconteceu? A gente nasceu como uma empresa da dor que a gente via de que o empreendedor brasileiro não olha para fora do Brasil. Né? Os dados que você trouxe ali no começo da conversa dizem muito isso. E tanto eu quanto o meu sócio na época, né, ele não faz mais hoje parte da empresa, mas a gente já tinha tido uma vivência internacional. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas quando a gente sai do Brasil e a gente se coloca, né, no ambiente internacional, a gente percebe o quanto que a gente se desvaloriza no Brasil. E é bizarro. Eu lembro que eu mesmo saí, né, eu fui estudar numa universidade do Canadá, eu ganhei uma bolsa pela faculdade, pensando, bom, estou indo para uma universidade do Canadá, é óbvio que o pessoal lá vai me comer vivo, né? Eu não vou saber nada, eu vou chegar lá, eu vou ser disparado mais burro da sala, né? E vou ficar para trás de todo mundo. E, na realidade, não sou só eu, isso acontece com a grande maioria dos brasileiros que eu conheço, que embarcam nessa jornada, a gente vê que a gente se destaca no ambiente internacional de uma maneira incrível. Porque a nossa personalidade, eu acho que o jeito que a gente tem que resolver as coisas no Brasil faz com que a gente consiga, de fato, né, ser muito permeável, muito flexível, muito maleável para conseguir lidar com diferentes situações que muita gente fora do Brasil não consegue. Né? A gente é um povo criativo por essência, a gente é um povo animado, que se conecta, que faz a coisa acontecer, proativo. E me doeu o coração, né, ver que eu voltei para o Brasil e a gente fica pensando, pô, o que tem fora do Brasil é melhor. Né? O que tem fora do Brasil acaba sempre sendo superior a um produto brasileiro, um serviço brasileiro, né, a qualidade que a gente tem no Brasil. Então, a gente começou a empresa muito para mudar um pouco essa cabeça e começar a implementar, né, alguns projetos, principalmente focados em startup, né, que era uma área que a gente estava mais confortável, para falar de internacionalização, né, para mostrar que a gente é capaz, né, que é possível de fazer isso. E o legal dessa história é que a gente ficou 1 ano no Brasil tentando martelar essa ideia no mercado, perdendo a palavra, o pessoal não estava nem aí, porque estava cagando pra gente. A gente bateu em porta que vocês não conseguem imaginar que o pessoal olhava e falava: vocês querem internacionalizar startups? O que você tem na cabeça? Que não faz sentido nenhum isso, né? Os caras nem validaram o negócio, está querendo pensar em internacionalizar startup. A gente ficou 1 ano, né, nessa, a gente fez alguns projetos, validou algumas ideias com o Sebrae, inclusive, não do Rio Grande do Sul, mas a gente fez projeto com o Sebrae Paraná, Minas Gerais e Piauí. O suficiente para pagar as contas, né? E nesse processo, sentando ali, né, com o meu sócio na época, a gente falou, olha, a gente não tem hoje um mercado no Brasil que está preparado para entender o que é internacionalização, que é o que a gente quer mudar, é óbvio, mas não tem ninguém que está querendo comprar essa briga com a gente. Né? O que a gente faz? Falou, bom, vamos a gente testar a e-Globally no mercado mais maduro e depois trazer esse produto testado, né, essa metodologia testada para o Brasil. E olha que doido, essa é a parte que eu mais gosto de toda a história da e-Globally. Né? A gente ficou 1 ano patinando no Brasil. Em 3 meses que eu saí do Brasil, eu tinha fechado um contrato de 2 anos para executar um projeto, que era o que a gente queria fazer no Brasil, por 1 ano não conseguiu, com a União Europeia. Com a União Europeia, não é tipo assim, é legal. Não, com a União Europeia. Assim, a gente testou o nosso modelo com a União Europeia. Né? E isso é porque a gente é muito melhor do que os outros? Não, é porque a gente teve a cara e a coragem de vir aqui fazer o que ninguém fazia. Rodrigo, vir aqui fazer, onde tu tá falando da onde, Rodrigo? É um ponto importante, né? Eu tô na Holanda hoje, eu moro na Holanda. Países Baixos, para não comprar a briga que eles têm agora, é só Países Baixos, né? Mas Holanda. Eu tô aqui, né, desde então, faz 5 anos, na cidade de Haia, não sei se vocês conhecem, é a capital na prática da Holanda, né? Você tem Amsterdã, que todo mundo conhece, mas o governo mesmo fica em Haia, né? E a empresa fica aqui também. A gente vai atrás do dinheiro. Tá vendo, Lucas?
Por que que o plano de voo é gravado de forma online? Porque a gente tem essa possibilidade. Lucas, tu tá aqui em Porto Alegre, assim como eu? Sim, estou em Porto Alegre também. Olha, coisa boa, a tecnologia nos ajudando aí. Mas retome, Rodrigo, contar a sua história aí do outro lado do mundo. Olha, eu tenho muita coisa para contar. Eu acho que para a gente começar aqui, essa talvez seja a parte mais interessante, muito do que eu gosto de trazer também para quando a gente fala de Brasil, né? Porque o que aconteceu? A gente tendo, né, testado esse modelo aqui, é óbvio que depois o pessoal do Brasil veio atrás da gente, né? Porque, nossa, eles fizeram lá fora, que legal, né? A gente pode fazer aqui também. Infelizmente, a gente tem, né, muito dessa que a gente chama de síndrome do vira-lata ou síndrome do patinho feio, né, no Brasil. E o fato da gente ter se provado lá fora faz com que hoje um dos nossos principais parceiros comerciais seja o nosso Ministério das Relações Exteriores, que na época não queria nada e hoje a gente trabalha muito próximo deles ali no setor, né, de tecnologia e inovação, assim como com diversos outros governos, né? Então a gente trabalha diretamente hoje com o governo do Reino Unido, com o governo aqui da Holanda, da União Europeia. A gente está hoje implementando o Centro de Inovação da União Europeia na Índia, né? Um projeto gigantesco. Então várias coisas legais assim foram acontecendo, né? Eu acho que tudo parte muito dessa premissa que a gente tem que quebrar, principalmente falando de Brasil. É possível ir para fora ser uma empresa pequena, a gente tem competitividade sim lá fora, a gente consegue bater, né, de igual para igual com qualquer outra nacionalidade, e a gente vive hoje no mundo global, né? Então não tem como fugir, sabe? Fugir não faz sentido a longo prazo para uma empresa você não olhar para o mercado global, né? Eu não consigo hoje entender por que alguém não olharia, né? E muito do que a gente faz é realmente discutir, entender um pouco isso, e como trazer isso, né? Mesmo uma empresa pequena que está começando em ideia de parte de projeto, tá, só um projeto. Por que eu vou olhar para fora? Bom, talvez tenham países que estejam mais preparados para receber o que você está desenvolvendo. Tem países que nem a Polônia que te dão 66 mil euros para você ir para lá, equity free, sem ter que colocar nada. Atenção, empreendedores, que tal, hein? Isso é um bom atrativo, hein, Rodrigo? Ótimo, ótimo. E ninguém pensa. Polônia, quem pensa em Polônia? A gente pensa nos Estados Unidos, pensa às vezes na América Latina. Se você é muito ousado, você pensa na China, né? Mas tem tanta coisa acontecendo no mundo e tanta oportunidade que parar um pouco e abrir esse olhar só traz benefício para a empresa, nem que seja só aprendizado. Eu acho que muito do que a Globally faz hoje, principalmente em relação ao Brasil, né, tem a ver com criar. Eu arrisco dizer que a gente aí, se não é um dos líderes hoje desse movimento de, né, trazer esse mindset internacional para pequenas empresas, principalmente startups. E, obviamente, facilitar esse processo, né? Então, junto com isso, a gente leva os empreendedores para fora, a gente acompanha eles nessa jornada, traz, né, conhecimento sobre vários mercados para, né, conseguir ajudar eles a ter ali o próximo passo mais certeiro, né? Então, muito do que a gente faz hoje está né, dentro desses vieses aí. Lucas, a gente aqui pode dizer que quebrar algumas crenças, né? Que a gente acha que são muito verdade. E a impressão que eu tenho é que a gente sempre escuta que internacionalizar não é para o pequeno. Me parece que é isso que está no nosso imaginário. Você que está muito perto, muito próximo ao pequeno, né? Atendendo no Sebrae. Essa minha percepção, ela está correta? Alexandra, eu acredito que hoje em dia a gente tem evoluído aí, né, como país nessa parte, né? Quer trazer aqui uma questão, né, que, como tu falou, né, embora 99% do total de empresas, né, no país, a participação ainda das nossas micro e pequenas empresas no total do volume exportado é apenas 1%, né? Então, mas o que a gente tem notado, né, e com base aí nas estatísticas, né, de 2016 a 2020, a gente já viu um incremento de quase 47% no número de micro e pequenos negócios brasileiros exportando para o mundo. Então, tenho notado um maior interesse, né, tenho notado aí na fala dos empresários um maior interesse, uma maior vontade de aprender mais, de se capacitar, de ter consultorias aí, né, apontando aquilo que realmente é necessário, né, alterar na empresa, seja seja na estratégia, seja no produto, seja no processo, né, um aprendizado que realmente é isso que vai acabar levando, né, e tornando a empresa realmente competitiva lá fora, né. Então, certamente é papel do Sebrae apoiar essas empresas, né, que têm interesse em dar os primeiros passos no exterior, seja com capacitação, consultoria, enfim, ou até promovendo, né, ações de mercado para que elas realmente possam ter esse acesso, né, no exterior. E, Rodrigo, o que tu acha que são os principais desafios para quem quer começar a internacionalizar o seu negócio? A língua, talvez, interfere?
Acho que essa é a pergunta de sempre, né? Nós temos aqui no Brasil um dado que fica entre 3% e 5% somente de pessoas fluentes no inglês, né? Que é a língua, pelo menos mundial no momento. Daqui a pouco talvez seja o mandarim. Quem sabe, né? Olha, a moeda já está tendo várias discussões aí, se não vai mais, né? O dólar vai sair de jogo. Então, quem sabe a língua também, né? Eu vou falar assim, a língua, sem dúvida nenhuma, é um ponto fraquíssimo que a gente tem quando a gente fala de negócios internacionais, mas ele é contornável, né? Por que eu digo que ele é contornável? Porque existem estratégias que a gente pode usar, que você vai trabalhar, às vezes, com intermediário, vai trabalhar com parcerias estratégicas que não necessariamente você, como empreendedor ou empreendedora, vai ter que estar ali 100% focado no mercado internacional. Às vezes você vai perder um pouco ali, sim, né, da sua margem por trabalhar com um parceiro local, mas ele é contornável. Então, é um desafio, mas eu não diria que é o pior de todos. Eu acho que o pior de todos é que, e vai parecer meio engraçado essa fala, mas vocês já vão entender que eu estou falando isso. Eu acho que o pior desafio que a gente pode enfrentar é que eles não sabem quais são os desafios que eles vão enfrentar. Parece meio filosófico, né? Misterioso. Porque o que acontece? Quando a gente vai para o mercado internacional, é muito comum a gente pensar, né? Se o empreendedor ele já tem um produto ali um pouco, de certa maneira, validado, pensar, já dei certo no Brasil, agora eu vou fazer lá fora. Só que lá fora é tudo diferente. E eu tenho uma história muito engraçada para contar, né? Que diz relação a isso, que é uma empresa que a gente trabalhou lá em 2016, uma das primeiras empresas que a gente trabalhou, chamada Wi-Fi. Inclusive, a gente tem no nosso YouTube um evento que a gente faz chamado Startups Sem Fronteiras, que é gratuito. Está lá no nosso YouTube, né, toda a entrevista com o Rodrigo, falando sobre isso, o nome dele também é Rodrigo, por coincidência. Mas é uma empresa que começou a atuar na América Latina, né, em 2016 a gente fez esse trabalho, eles começaram a atuar em 5, 6 países, se eu não me engano, incluindo o Panamá. E eles tinham, né, um aparelho que você basicamente conseguia, através de uma Wi-Fi, né, um hotspot de Wi-Fi, conseguia gerar mais dados de marketing para a empresa, né, então restaurantes comerciais, lojas, cafés, bares, enfim. Você faz login, né, naquele aparelho, pela Wi-Fi deles, passa ali pelo aparelho, pega algumas informações de marketing e eu, como estabelecimento, consigo trabalhar isso melhor. Quando veio a pandemia no Panamá, eles perceberam que não tinha ainda alguma coisa tipo iFood, Uber Eats, e eles já tinham todos os clientes, né, dentro do portfólio. O que eles falaram? Oportunidade de ouro, vamos a gente virar, né, o Uber Eats daqui do Panamá. O que aconteceu? Fizeram um projeto, criaram a plataforma, falaram com todos os clientes, começaram a rodar a operação. Na cidade do Panamá, eles só tinham vendas, né, ou encomendas vindo do centro da cidade. Vocês têm alguma ideia por quê? Conseguem chutar o porquê? Falta de gente para fazer entrega? Infelizmente não. Seria uma resolução fácil. Lucas, tem alguma ideia aí? Me pegou, Rodrigo. Pô, Rodrigo, logo no início da semana, hoje é segunda-feira, estamos gravando esse podcast e o Rodrigo já nos bota contra a parede, hein, Lucas? Perguntas difíceis? Já dou um banho de água fria. Olha isso. Eles não conseguiam gente fora, porque quando eu morava, né, eu moro fora do centro da cidade do Panamá, o endereço não é igual ao que a gente tem e está acostumado no Brasil, por exemplo. Que eu falo, eu moro na Rua das Flores 1324. Não tem isso. Eles tinham que falar, eu moro do lado da pizzaria do Seu Zé, na Casa Roxa da esquina. E eu, como consumidor, como é que eu vou pedir alguma coisa se eu não consigo? Olha que coisa simples, mas que inviabiliza toda a operação deles. Se eu não estou preparado e eu não sei o que eu vou enfrentar naquele mercado, eu estou ferrado. E agora tem um ponto que é super importante. Se eu sou uma grande empresa, tá tudo bem eu errar. Eu tenho dinheiro para isso. Se eu sou uma pequena empresa e eu enfrento um desses desafios que eu não sei que está vindo, pode ser o fim da empresa. Se eu perco 50 mil Porque assim, vamos falar, ganhar dinheiro em dólar, em euro, em libra esterlina, maravilha. Agora, perder não é a coisa mais agradável. Não quero, Exatamente. Não. Exatamente. Então, eu diria que isso, sabe? Os principais desafios do processo, eles estão escondidos. E o que a gente faz com o empreendedor nessa jornada é sempre trazer essa mentalidade de startup para a expansão internacional. Como que eu posso me infiltrar no mercado da maneira mais rápida e barata possível para garantir que eu vou aprender e eu vou errar rápido, barato e fácil? E a partir dali, né, eu posso construir um plano mais robusto e mais eficaz. Quando a gente fala de startup, né, não adianta. Se eu for fazer um papel de consultor tradicional, eu vou ficar 6 meses construindo um negócio desse tamanho
para quem não está vendo, obviamente, que a gente está no podcast, né, eu vou pegar um livro ali de 300 páginas e falar para a startup, depois de 6 meses de pesquisa, olha, aqui o que você tem que fazer. E o empreendedor e a empreendedora vai falar para mim, 6 meses atrás eu já mudei meu modelo de negócio 3 vezes, levantei grana, a situação já é diferente, nosso produto mudou, nosso cliente não é mais o mesmo, e agora? Né? Então, eu sempre falo, é um passo a passo, a gente tem que entender qual que é esse passo a passo para poder se livrar, né, desses problemas que a gente não sabe. Óbvio que a gente vai falar muito mais aqui sobre isso, eu vou trazer alguns outros exemplos aí que vão fazer mais sentido. Interessante isso que o Rodrigo traz, né? Ele fala com foco nas startups, mas se a gente for pensar, micro e pequena empresa é a mesma coisa, né? Caso a gente for diferenciar. A gente precisa, né, responder algumas perguntas quando a gente pensa assim, a empresa consegue atender as demandas dos clientes atualmente para poder daqui a pouco se aventurar, né, fora? Tem capacidade produtiva e operacional para arcar com essas exigências e adaptações de produto, embalagem ou no próprio serviço que ela presta? A organização financeira está em dia para arcar com prováveis custos, né, como o Rodrigo falou, em moeda estrangeira, como dólar e euro? Esses profissionais, né, que trabalham na empresa, têm conhecimento de idiomas que hoje a gente, né, diria que é básico, como o inglês ou o espanhol, se a gente for falar em América Latina, onde é um grande foco também, né, dos nossos negócios, né, por parte das empresas brasileiras, né? Então, se a gente não tiver aí essas respostas, né, muito claras dentro da empresa, certamente a jornada fica um pouco mais difícil. Lucas, e pela tua experiência no Sebrae, assim, quais são as principais dúvidas ou até medo dos empreendedores que chegam pedindo essa ajuda? Eu quero, eu estou ou eu pretendo internacionalizar. Preciso da ajuda do Sebrae aí antes do Rodrigo botar a empresa dele no ar, né? Para ajudar. Quais são os principais medos, dúvidas? Como que é um pouco desse comportamento aí do empreendedor? Como é que ele chega, os nossos brasileiros? Alexandra, isso é uma questão até um pouco que, até se a gente for pensar em estados, né, que tem uma participação mais forte no mercado internacional, né, no caso do Rio Grande do Sul, a gente vê que, né, médias e grandes empresas, né, participam ativamente, né. Mas se a gente for pensar em micro e pequenos negócios, a situação ficou um pouco mais restrita, vamos dizer assim, né, porque é aquela coisa, né, o micro, né, o empresário, o pequeno empresário, ele está preocupado com, né, uma série de outras questões aí que envolvem a empresa, que às vezes é o dia a dia dela, né? Então, de fato, fica um pouco mais difícil para se atentar em algumas questões, né? Mas se a gente for pensar, né, infelizmente, no Brasil, a gente tem uma cultura um pouco fraca, né, em relação a essa questão da exportação, né? Geralmente, né, essas vendas são decorrentes de alguma demanda específica ou eventual, né? Eu ouvi falar que tinha uma certa oportunidade, vai atrás lá, vende 1, 2 vezes e fica por isso mesmo, né? Não fica na estratégia da empresa como algo, né, a ser desenvolvido e a tornar, né, algo recorrente. Mas ainda assim também a gente tem algumas dificuldades aí na questão tributária, questão fiscal, né, que acaba atrapalhando, né? O custo logístico hoje em dia é muito alto, né? A questão dos containers está bem complicado também. Então, a gente realmente precisa, né, levar essa informação aí para os nossos micro e pequenos empresários, para que eles possam estarem atentos, né, e poderem também ter essa ajuda, né, tanto do Sebrae como também dos próprios órgãos aí brasileiros, né, porque não é a mesma coisa, né, para uma pequena empresa e para uma média e grande empresa, né, participar dessa atividade. Tem que haver alguns diferenciais, alguma ajuda extra para que elas realmente possam participar mais ativamente, né, do mercado internacional. E, Rodrigo, a gente tem aqui do governo brasileiro, a gente consegue tu enxerga essa ajuda, assim, esse olhar do Brasil para a internacionalização? Estamos no caminho? Olha, eu acho que bastante coisa tem acontecido ultimamente. A Apex é com certeza, né, o principal órgão aí que quem está interessado tem que dar uma olhada, porque lá tem muito estudo, primeiro de tudo, né, e tem dados interessantíssimos que ajudam empreendedores a tomar decisões. E isso se aplica muito mais a negócios tradicionais, né, que nem o Lucas estava falando, o cara quer exportar ali, né, um tecido, quer exportar cerveja, quer exportar um alimento, você tem estudos e mapeamentos de mercado, né, na própria plataforma ali da Apex, que são incríveis. E pela própria Apex também, você tem o PayEx, se não me engano, que você ganha consultorias de graça para fazer a sua exportação. Então, tem muita coisa interessante, sim. Falando um pouco mais da minha área específica, né, a gente fala de tecnologia e inovação, existem diversos programas que estão sendo incentivados pelo governo brasileiro hoje. O Startout é um deles, que também tem suporte da Apex, né, e da Amprotec.
o programa de Diplomacia da Inovação, que é uma coisa que a gente atua diretamente com o governo várias vezes, que leva empreendedores para fora. A gente recebeu agora, 2 ou 3 semanas atrás, um grupo de brasileiros aqui nos Países Baixos, né, levando eles para uma feira. A gente está fazendo fez uma missão agora para a Hungria. A gente está fazendo também, né, planejando mais uma agora para os Países Baixos. Então, e tem para vários países, né? Ao mesmo tempo estava acontecendo uma na França, uma na Espanha, de graça, né? O empreendedor não tem que pagar nada. Então tem sim, né, um suporte vindo, tem um incentivo acontecendo. Eu acho que nem o Lucas comentou, a gente tem né, presenciado um aumento do incentivo governamental, mas mais do que isso, o próprio empreendedor e a empreendedora receber, né, e entender que isso é possível. E acho que esse é um ponto muito importante. E eu brigo muito com os empreendedores por isso. Eles são incentivos. Eles não são... Você não está ganhando um consultor de graça, né? E muitas vezes, quando a gente vê, né, empresas participando de programas que são suporte governamental, elas esperam que as coisas vão vir de mão beijada para você, tá aqui tudo feito. Não é assim que funciona, né? Então, esse é um ponto bem importante de atenção aí. Existe muita coisa bacana acontecendo, mas se você não estiver alinhado, a tua equipe não estiver alinhada, né, que nem o Lucas comentou, não está na hora certa, não tem o recurso suficiente, né? Vou fazer um parênteses aqui. Recurso suficiente é uma coisa um pouco debatível, porque você pode não ter nenhum produto e conseguir para fora, né? Mas vai depender da estratégia que você vai criar. Se não tiver uma visão clara, né? Por que eu tenho que ir para aquele país? O que eu quero tirar dali? Qual que vai ser a minha estratégia de entrada? Não adianta nada, né? Então, essas coisas têm que estar muito bem alinhadas para você conseguir, né, aproveitar qualquer tipo de suporte. Dá para internacionalizar produto, serviço? Tem alguma... Estamos falando aqui, né, Rodrigo, de tecnologia, que eu acho que é a coisa mais universal que estamos vivendo nesse momento, mas dá para ser serviço, produto também, além da área de tecnologia? Com certeza, com certeza. Óbvio que eu acho que o que o Lucas trouxe ali são pontos que dificultam bastante o processo para quem é muito pequeno, né? Então, só de questão logística e questão de embalagem é uma dor de cabeça a mais. Inclusive, essa é a primeira pergunta que todo, né, empreendedor e empreendedora tem que se fazer nessa hora. Vale a pena ir para fora ou eu preciso continuar focando no mercado brasileiro? E isso funciona para produto, para serviço, para, enfim, o que você quiser, né? E sempre foi uma discussão que ela é difícil de você responder, né? Que horas eu tenho que ir? Tem que ter um faturamento mínimo, eu tenho que ter uma maturidade do meu produto, né, até certa maneira, eu tenho que ter certificados, etc. Enfim, né, tem vários poréns aí que são difíceis de responder. A gente fez um programa que a gerente de expansão internacional, localização internacional, não lembro qual era o título exato agora, do Uber, veio falar com a gente. Brasileira, viu? Ela que fez expansão do Uber para a Alemanha, para o Brasil e para mais 2 países. E estamos falando de uma big empresa, né, gente? Não estamos falando de uma empresinha pequena, né? Então, quer dizer que nós brasileiros, é bom pontuar, tem muito brasileiro bombando aí. E que podem ser inspiração pra gente também, né? Total, total. Se vocês forem ver, tem brasileiro, head de tudo quanto é lugar. Se for ver grandes empresas de engenharia globais, grandes empresas farmacêuticas, grandes empresas de tecnologia, sempre tem um brasileiro por lá. Inclusive, uma das coisas que eu quero fazer é plano para o futuro, aí trazer eles para falar. Mas enfim, isso era toda hora. Mas falando com essa mulher, né, eu perguntei para ela exatamente essa pergunta, né? A gente estava fazendo uma dinâmica com o grupo que a gente estava treinando. E eu falei, quando, né? Qual que é a hora certa para internacionalizar? Qual que é a tua perspectiva? E ela falou uma coisa que foi genial. Ela falou, olha, a tua oportunidade fora do Brasil tem que ser maior que a tua oportunidade no Brasil. É óbvio, né? É óbvio. Parece tão simples que parece até ser... Mas... E é isso que, né, eu acho que empreendedor e empreendedora tem que levar em consideração. O que classifica para você hoje uma oportunidade de negócio? Então, se você é uma empresa pequena e você está vendendo um produto, por que valeria mais a pena você começar fora? Né? Ou você exportar esse teu produto que hoje tem uma produção pequena? Por que valeria mais a pena? Qual que é a oportunidade que você está buscando? E essa oportunidade, ela é maior fora ou ela é maior no Brasil? E se você tem essa resposta, né, há possibilidades. Você pode começar a desenvolver de fora, você pode, né, montar uma fábrica fora para começar a fazer as coisas e talvez exportar, né, para outros lugares a partir de lá. Se você faz serviço, né, você pode estar em vários lugares que vão te dar maior flexibilidade fiscal, por exemplo, ou que vão te ajudar em questão de custo, ou que vão te deixar mais próximos do teu consumidor final, porque você consegue, às vezes, né, pegar um exemplo muito fácil de entender. Se você tem, por exemplo, né, empresas que desenvolvem software, que hoje está todo mundo querendo exportar, porque em vez de você vender para o Brasil um negócio por R$10 mil, você vai vender lá fora por $10 mil. Mesmo serviço. Multiplica por 5. Fica bem, né, bem mais interessante. E, óbvio, para quem, né, e aí de volta eu trago um pouco mais para o meu mercado, se você está falando de uma nova tecnologia,
Existem laboratórios que às vezes são melhores que no Brasil, existem, né, países que investem mais naquela tipo de tecnologia porque precisa mais. Então, a possibilidade existe, existem incentivos, inclusive de outros países para receber, né, empreendedores de fora, e é a questão da empresa responder, tá, vale mais a pena hoje eu desenvolver meu negócio na Lituânia ou aqui no Brasil? E tendo essa resposta, né, conseguindo classificar muito bem o que classifica essa oportunidade para a empresa, existem sim possibilidades. Rodrigo, né, Lucas citou agora, tipo, a Lituânia. É um país que não está tão no nosso imaginário ou o que a gente fala. Então, a gente pensa, né, em outros países, a gente foca. Foca na China, no Japão, na Austrália, nos Estados Unidos, no México, na América Latina, na Espanha. A gente tem alguns países que a gente, não sei, tem mais segurança, são mais conhecidos. Rodrigo, tem tendo muita oportunidade em outros países também? Outros países menos mainstream? Eu vou te dizer, Alexandre, que eu acho que a gente está num momento muito incrível da humanidade. Porque talvez pela primeira vez a gente vê pequenas nações conseguindo competir com grandes nações. O que eu quero dizer? Você tem hoje, né, o próprio Brasil, que é uma potência econômica, a gente tem um mercado gigantesco e a gente não pode nem falar de recurso porque a gente tem abundância. Mas você tem países que nem a Estônia, que é um paísinho desse tamanho, que consegue hoje, por meio, né, de facilidades digitais, se oferecer muito mais benefício para você estar lá do que no Brasil. E você vê nesse movimento que pequenos países têm ganhado muita força no cenário econômico global quando a gente fala de empreendedorismo. Né, você vê, por exemplo, Israel trazendo tecnologias incríveis, sendo um paísinho desse tamanho, né, e tendo incentivos legais também. Você vê a própria Estônia, que eu já citei aqui, né, que tem se tornado um polo gigantesco de atração para empresas de fora. A própria Lituânia, que é um país que eu garanto que a grande maioria do pessoal que está ouvindo nunca ouviu falar, mas que hoje oferece, né, dentro da União Europeia, é o país que você consegue uma licença bancária mais fácil. Então, ao invés de eu ir para a França, demorar 3 anos para tirar uma licença bancária, estou chutando o número aqui, não sei se é esse mesmo, eu vou para a Lituânia, eu tiro uma licença de banco lá em 6 meses, eu valido tudo direto com o próprio Ministério da Finança e com o Banco Central, e eu consigo operar na Europa inteira. E você tem países que nem a Polônia, que eu citei antes, né, que oferecem hoje visto para você ir para lá, 66 mil euros, né, aqui para você começar a tua operação, ainda te traz possíveis clientes, porque você já vai para lá com o auxílio de uma aceleradora, uma incubadora, que vai te colocar em contato para fazer uma prova de conceito com uma Coca, com uma IKEA, com o próprio governo da União Europeia. E são coisas que antes a gente não via, porque a oferta que os países tinham, elas sempre foram muito mais intrínsecas relacionadas à parte geográfica do que elas têm ali, e a própria economia, né, interna. E hoje você vê que esses países ganham competitividade para atrair essas empresas, ganham competitividade para trazer os empreendedores, porque para eles é super negócio. Você tem dinheiro entrando, uma qualidade pequena, né, uma população pequena, você aumenta, né, o dinheiro ali per capita que tem na população, aumenta a qualidade de vida de uma maneira incrível, oferecendo, né, esse tipo de incentivo que realmente vale muito a pena para o empreendedor. Então, a gente gosta muito de trabalhar com o que a gente chama de regiões invisíveis, né? Que é, tá, beleza, é o que você falou, o pessoal pensa nos Estados Unidos, pensa, né, na América Latina, normalmente México, Argentina e Colômbia são os países que saem, Portugal, né, e quem é mais ousado aí acaba falando de China, acaba falando de alguns outros países europeus, Reino Unido, mas não é o comum. E quando você começa a ver que existem países que te oferecem mais, essa briga fica mais interessante. Então, tem muita coisa interessante acontecendo. Só para finalizar aqui a minha resposta, eu incentivo todo mundo a dar uma olhada, principalmente para quem trabalha na área de tecnologia, que eu conheço um pouco mais. Existe uma coisa chamada Startup Visa, que são vistos específicos que os países criaram para atrair empreendedor e empreendedora de startup. Esse da Polônia, por exemplo, é isso. Você ganha um visto para ir para lá com um empreendedor de startup, né, e desenvolver teu negócio a partir de lá. Eu estou aqui na Holanda hoje, eu fui o primeiro brasileiro a vir para cá com visto de startup. Né, e hoje a gente tem vários já, a gente está trazendo essa cadeia junto, né? Mas vários países oferecem isso. E os países que oferecem isso, eles normalmente têm alguns tipos de incentivo, né, que vem junto com o visto para garantir que tem algum poder de atração, porque a economia local desse país normalmente não é atrativa o suficiente, né? E aí você vê vários pontos que ficam interessantes para a empresa. Rodrigo, até tem uma questão, né? A gente percebe, né? Claro, a China ainda sendo como, né, uma das locomotrizes aí da economia mundial, mas acho que a gente tem que também prestar atenção na Índia, né? É um país que, né, ultimamente tem crescido aí 7, 8% ao ano, né? É um país que, de certa forma, fala o inglês, né?
certa forma, um pouco mais fácil, né? Meio, mas ok. Claro, tem as suas peculiaridades, seus dialetos, né, internos, né, língua interna, mas é um país que, né, tem sido, acho que a gente precisa, como Brasil, aí, né, tentar ter uma interação maior, né? Não sei se tu enxerga oportunidades aí para as nossas empresas, apesar da distância, né, é um país distante, mas acredito que as oportunidades serão crescentes aí nos próximos anos, né? Cara, não só enxergo, como a gente hoje está criando o centro de inovação da União Europeia na Índia, né? Porque quando eu fui para lá em 2018, a gente levou uma delegação europeia para lá, e isso que você está me falando agora foi um tapa na minha cara em 2018. Porque eu lembro que eu cheguei lá e eu ouvi esses números, eu ouvi o quanto eles estavam crescendo. O tanto que esses caras criaram de unicórnio nos últimos 3 anos é uma coisa ridícula. Eles já passaram de 100 unicórnios. Ridículo. E há poucos anos atrás eles não faz sentido. Há poucos anos atrás a gente tinha quase o mesmo que a gente, sabe? Uma curva exponencial. Eu acho que uma coisa que é muito interessante da Índia, óbvio, né? Você tem uma população gigantesca, mas diferente da China, você tem uma flexibilidade um pouco maior para conseguir trabalhar. Né? A China é um mercado, né, socialista chinês, né? Como é que eles chamam lá? Tem um sistema próprio deles, né? A Índia não, a gente está mais acostumado a fazer negócio com o pessoal que nem a Índia. E a gente tem uma cultura parecida. Por mais incrível que pareça, a gente tem uma cultura de negócio que é parecida. A gente não sabe dizer não. A gente é bem enrolado comparado com os europeus, né, comparado com os americanos. A gente vive um caos, né, e a gente se organiza dentro desse caos, que é o que o indiano sabe fazer muito bem. E em linguagem de negócio, por mais que pareça que não é uma coisa tão interessante assim, essa facilidade que a gente tem de comunicação com eles é uma ponte gigantesca para a gente se unir. Sem falar que o setor né, de agricultura dos 2 países são 2 dos maiores do mundo. Né? Então, eu pessoalmente, né, eu não te falo nem por palavras, eu falo pelas nossas próprias ações. Aí o Global está investindo na Índia, a gente quer ser um dos principais players de inovação, né, e tecnologia falando de negócios internacionais na Índia. É o nosso posicionamento hoje, porque eu não vejo um cenário que a Índia vai ser, né, um grande destaque, já é óbvio, mas vai ser ainda mais, né, um destaque nessa economia global. Com certeza, não é um mercado que pode ser ignorado. Não é de graça que as redes sociais fazem basicamente os testes, né? Operam em beta, em alfa, às vezes muito, no Brasil e na Índia. Quer dizer que temos algum comportamento parecido, né, Rodrigo? E hoje, a tua empresa e o Globally, vocês atendem mais brasileiros, empresas brasileiras que estão querendo ir para o mundo todo, ou vocês já abraçam aí empresas de todos os países que querem entrar em outros países? Em que momento vocês estão? Olha, a gente já passou, ou já passaram pela gente, empresas de 41 países, se não me engano. Então, Uou! Não é só Brasil. Não é só Brasil. A gente já trabalhou com empresas de todos os continentes, né, praticamente todos os lugares do mundo. Mas a gente ainda tem mais empresas brasileiras no portfólio. Né? Por quê? Não é pelo dinheiro. Eu posso garantir. Né? Mas, de verdade, assim, a nossa equipe inteira, a maioria é brasileira. A gente tem, né, hoje na equipe da Índia também. A gente tinha o pessoal da Sérvia também, está para contratar mais gente aqui na Europa. Mas a maioria da equipe ainda é brasileira, e eu posso falar com muito, até orgulho, assim, sabe? Todo mundo que está ali na empresa tem uma motivação muito grande de desenvolver no Brasil isso que a gente está aqui conversando agora, né? Que é mostrar que a gente é capaz, que é trazer mais benefícios, né, para a nossa economia por meio da internacionalização, porque é óbvio, né? A gente vender para fora, a gente está trazendo dinheiro que não era para estar aqui, né? Entre aspas. E a gente vê isso, né, dentro do nosso, óbvio, escopo, né, do que a gente pode fazer de verdade, é o nosso jeito de contribuir. Né, e como os meus sócios são brasileiros, eu tenho só um sócio que é holandês, a gente acaba tendo um foco muito grande nisso, né, realmente pela nossa motivação. Então, eu diria que 70% das empresas que a gente atende hoje ainda são brasileiras. Eu queria saber do Rodrigo o que ele acredita que é a principal crença que as empresas, as pequenas empresas, né, que procuram ele têm em relação à internacionalização. O que acaba limitando essas empresas, fazendo pensá-las o contrário, né, fazendo elas pensar, eu não conseguiria exportar, não conseguiria, né, ter uma atuação internacional. O que limita essas empresas? Eu acho que eu vou dar um passo atrás na tua pergunta para responder ela, tá? Porque o ponto de partida aqui está sendo, a empresa veio já falar com você. Eu acho que o problema ele é mais grave ainda, porque muita gente nem vem.
porque elas nem acham que podem, né? E quantas vezes já aconteceu de eu falar para uma pessoa, vamos falar de internacionalização, a pessoa fala, tá, isso não é para mim, né? Óbvio que, sabe, fala internacionalização, vira a cara e vai embora do assunto, né? E eu acho que primeiro, querendo ou não, a gente foi um país colonizado. Então, desde sempre na nossa história, a gente recebeu coisas de fora como sendo impostas como se elas fossem melhor do que a gente faz no Brasil. Sempre, isso é um negócio cultural. E a gente mantém isso até hoje, né? Até hoje, você coloca um produto americano e um produto brasileiro, um do lado do outro, mesma funcionalidade, o nosso consumidor vai pagar o dobro pelo americano. Por quê? Porque ele é americano. É melhor. Com certeza não. Com certeza não. A gente faz muita coisa boa no Brasil, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. A gente acha que tudo que vem de fora é melhor, né? E isso é uma coisa que a gente tem que quebrar. O segundo ponto é realmente muito do que a gente falou aqui, né? Eu como pequena empresa, não ter recurso ou capacidade para conseguir fazer isso fora. Porque a gente tem a percepção, talvez pela nossa moeda ser mais fraca perante, né, as grandes moedas mundiais, ou talvez, né, pelos exemplos que a gente tem no mercado, você não fala de uma pequena empresa que está globalizando, você fala de Havaianas, né, você fala dos grandes, né, da Petrobras, que, enfim, são esses os casos que a gente sabe do Brasil. O empreendedor pequeno, ele não sabe que é possível, né, eu achar um distribuidor que vai fazer boa parte do trabalho mais custoso ali para mim, eu vou ter que dar conta, talvez, só de 40% do que eu imaginava que eu teria que dar. Então, a falta de conhecimento, de fato, de que é possível, que não acaba realmente assustando, né? E o que vem na cabeça deles é isso, não é para mim, eu não tenho recurso suficiente para ser uma empresa pequena. O outro, talvez seja, né, para acabar, eu vejo que muita gente acaba tendo, sim, uma perspectiva de que eu vou poder, né, internacionalizar lá fora, mas deixa para fazer depois de que certos milestones já foram atingidos. Por quê? Pela mesma crença. Só posso ir para fora quando eu sou grande. Mas o que acontece? Se você está trabalhando hoje num produto que é novo no mercado, não existe, né, no Brasil, e você não sabe o que está acontecendo fora, pode ser que tenha alguém que já fez a mesma coisa que você está no Reino Unido 5 anos atrás e você não faz ideia. Daqui 5 anos, né, ou você está cometendo os mesmos erros que essa empresa cometeu há 5 anos atrás. E se você não sabe, você está sempre atrás. E agora, se essa empresa decide vir para o Brasil, ferrou. Porque você vai tomar um tiro e não sabe ainda onde está vindo. E muitas vezes a gente acha que internacionalização é realmente só eu parar e vender para fora. Mas não é. Se você for ver no dicionário, internacionalização é o processo de transformar algo internacional. E o simples fato de eu não saber, né, porque eu só penso em internacionalização como pegar meu produto, colocar num container e mandar para outro país, eu vou realmente achar que não é possível. Mas se eu entendo que eu posso trazer conhecimento de fora para ser mais competitivo no Brasil, você muda de figura. Você se protege, né, contra esse pessoal que vem de fora, você acelera a tua curva de aprendizado, a tua curva de maturidade dentro do mercado nacional, e você consegue, obviamente, atingir mercados internacionais mais cedo, porque depois, quando você for dar esse movimento, já está pronto. Já está competindo com quem está no nível mais alto, mesmo que você nunca tenha ido para fora do Brasil. Mas já sabe que aquela empresa que está produzindo, vou dar um exemplo idiota aqui, né, mas está produzindo um sabonete lá que mata mais bactéria, você já sabe o que está fazendo, você já está competindo de igual para igual. Você não tem que melhorar ainda mais seu produto para fora do Brasil. Desde o dia 1, você já trouxe conhecimento para dentro da empresa, né? E isso faz com que você acabe mudando um pouco todo o processo, né? E, obviamente, facilita também para que mais empresas, né, tomem esse rumo. Rodrigo, muito, muito interessante isso que tu fala, né? Porque nós aqui do Sebrae Rio Grande do Sul, e o Sebrae como um todo, né? A gente tem os programas de imersões internacionais, né? O que é esses programas? A gente leva grupos de empresários, né? De micro e pequenos empresários, né? Para feiras, né? Importantes aí, né? Ao redor do mundo. E esse ano a gente já foi para a NRF, nos Estados Unidos. A gente já foi para a NRA, também nos Estados Unidos, né? Em Chicago. E agora, né, recentemente voltamos também com uma comitiva para a feira de Hanover, né, de inovação industrial. Lucas, lembrando que o Plano de Voo tem vários episódios falando especificamente dessas missões, então tudo conectado. Quem está nos ouvindo e ficou interessado nisso, eu acredito que o Rodrigo vai dizer o quão importante é a gente sair daqui e ir em loco visitar. Vocês não estão vendo, mas pelo vídeo eu estou vendo. Ele está me mandando um joinha, gente, então eu tô certa. Quem quiser ouvir esses episódios das missões, por favor, dá um pulo aqui, dá uma olhada, uma escutada nos episódios anteriores, que tem muita informação boa. Obrigada, Lucas!
Perfeito, Alexandre, exatamente, né? Então, esse movimento, né, da empresa, né, estar indo, né, em loco, enxergar quais são as tendências, né, existentes, né, no que os outros, né, estão fazendo de melhor, né, as experiências que essas outras empresas... E também poder se conectar, eventualmente, né, com possíveis interessados em comprar o produto dessas empresas. Então, certamente são oportunidades únicas aí, né, que o Sebrae oferece para as empresas, para elas poderem, né, participar desse movimento fora do Brasil. Com certeza, com certeza. A gente mesmo levou uma delegação no passado do Sebrae da Bahia para o Web Summit. A gente está planejando, né, novas missões esse ano agora com o Sebrae também. Não vou dar spoilers ainda, não certeiros. Mas vai ter. Mas uma coisa que a gente defende muito, inclusive esse é o motivo do nome ser You Globally, não adianta nada a empresa querer ser internacional se o empreendedor ou empreendedora não são internacionais. Se eu não tenho a experiência como pessoa de entender o que é o mercado internacional, de viver num cenário que me traga essa experiência prática, né, de estar inserido em outro mercado, é muito difícil eu conseguir sustentar isso a longo prazo. Então, nesse processo, muito do que a gente trabalha é isso aí, é levar a pessoa para fora, é colocar ela e se tirar ela da zona de conforto mesmo. Né, e mostrar que, olha, o mundo é diferente, e aí? Né, e agora? O que a gente vai fazer? Né, você está preparado? Não está preparado? Então vamos preparar. Né, então, com certeza, essas missões são fundamentais. E, Rodrigo, tem alguma história aí de algo que deu errado na tua carreira? Alguma coisa que você teve uma falha, que você teve que girar rapidamente aí para manter o negócio? Porque a gente fala muito das coisas que dão certo, mas a gente precisa falar também dos problemas, porque as falhas, elas ocorrem, elas acontecem. No mundo dos negócios, então, muito. Se a gente está falando no mundo das startups, muito, né? Porque essa é a regra. Erra rápido e conserta rápido. Tem uma história boa para nos contar aí? Olha, eu posso pensar... A gente, graças a Deus, nunca teve nenhum problema muito grande, assim, graças a Deus. O que eu posso falar para vocês é, imagino que a pandemia não fez com a gente, né? Imagino. Nossa Senhora! A gente tinha vários, assim, mas vários. A gente tinha que ter, sei lá, uns 300, 400 mil de pipeline de vendas antes da pandemia. Chegou a pandemia, viagem é a última coisa que ninguém queria saber. Eu cheguei a ter 1.000 euros na conta. Final, assim, era só o que tinha na empresa. Eu cheguei a ter 1.000 euros na conta. Eu falei, é isso, gente, acabou pra mim, né? Não tem o que fazer mais. 1.000 euros, eu comecei a planejar minha volta pro Brasil, porque vou fazer o quê, né? Mas no final, graças a Deus, a gente conseguiu fechar um contrato grande com... Foi com a Europeia que a gente fechou esse contrato? Ou foi com... Eu nem lembro qual foi o contrato que a gente fechou agora, mas conseguiu dar uma respirada e aí depois a gente fechou o negócio da Índia e deu certo, né? Então a gente passou por dificuldades, mas graças a Deus a gente nunca passou por nada muito absurdo, assim, sabe? Sei que não é o mais excitante aí para contar, mas... Tu traz, né, que tava quase que zerado, porque com 1.000 euros na conta não dá para passar muitos dias, né? Não dá para fazer muita coisa. Mas tem um ensinamento aí que foi um pouco de resiliência, de conhecimento de mercado, experiência, essa tua vivência fora ajudou a dar essa volta e não voltar para o Brasil? Com certeza, com certeza. E até, né, querendo ou não, graças a Deus a gente estava aqui. Por quê? Porque como a gente não era uma empresa brasileira, a gente é uma empresa holandesa, a gente tem acesso a suportes do governo holandês também, né? Então, acabou que teve momentos que o governo mesmo estava dando, né, vários tipos de benefícios para as empresas, para tentar manter a economia ativa, que no Brasil não tinha. Né? Aqui você tinha um governo proibindo pessoas de desligar, né, funcionários por causa de Covid, né, com a desculpa de que Covid abaixou as vendas, e eles pagavam até 90% do salário do funcionário, para você não ter que demitir ninguém. Então, eu acho que foi primeiro, né, uma lição gigantesca para ter mais caixa. Esse é o ponto número 1, ter mais caixa ajuda bastante. E eu acho que vale para empresas de todos os lugares do mundo, né? Não é mesmo? Ter caixa. Com certeza, mas com certeza. A gente não estava mal, isso que é o pior, né? Mas foi um baque muito grande e a gente tem que estar preparado para o que vai acontecer. Né? A gente está vendo aí situações, infelizmente, que vão ser talvez tão devastadoras quanto, né? A gente está na beira de uma terceira guerra mundial, o negócio por aqui não está legal. A gente fala muito menos do que deveria, inclusive. Então é isso, a gente tem que estar sempre preparado, né? Não adianta. O empreendedor, se você não tiver, né, um plano B, C e D, a
coisa pode ficar meio complicada. Eu acho que inicialmente, não sei se o Rodrigo concorda, mas inicialmente é realmente, né, se convencer e enxergar que ir para o exterior ou, enfim, vender, né, para fora, não é um bicho de 7 cabeças. Claro, necessita ter uma preparação, né, necessita ter todo um preparo, uma análise, né, do mercado-alvo, mas eu acredito que se a empresa, né, já está consolidada, não vamos dizer consolidada, mas já está dando bons passos firmes, né, no mercado nacional, e acredita que talvez seu produto, né, tenha um diferencial, né, tenha um valor agregado interessante, dá uma olhadinha, né, nas oportunidades fora do país. Acredito que isso é muito importante, né? Como o Rodrigo falou, a receita em dólar e em euro, né, acaba alavancando a empresa. Então, claro, esse é um dos benefícios, né? Existem outros inúmeros, né, na exportação do produto, do serviço, na internacionalização, mas certamente isso pode, né, mudar a realidade, mudar a empresa de patamar. É muito maior, é um processo mais complexo, mas que facilita a coisa, né? Graças a Deus tem uma notícia boa no meio do caminho. Eu queria complementar o que o Lucas disse. Eu acho que até um passo antes, de novo, seja curioso, independente de onde você está hoje. Você está hoje, né, vendendo já para 3, 4 estados, vai entender o que o seu concorrente está fazendo no mercado que é mais avançado. Você está começando hoje, melhor ainda, começa do zero, já entendendo um benchmark a nível global. Né? Eu acho que ser curioso é o ponto número 1. Se você for curioso, muitas coisas vão vir de forma mais natural. Né? Então, ponto número 1, seja curioso. Segundo, não dê um passo maior que a perna. Porque é muito fácil de fazer isso no mercado internacional. Tá? E como é que a gente evita isso acontecer? Né? Aí eu entro mais em checklist, mais prática mesmo. Né? Primeiro ponto, o Lucas comentou um pouco isso aqui hoje também, né? Mas entender, primeiro, né? Talvez um pouco disso que o Lucas falou, o que eu quero desse mercado internacional? Eu quero um mercado que tenha mais dinheiro para comprar, que tenha maior necessidade hoje do que o Brasil tem onde eu vendo, que eu tenha maior facilidade de negociação, de conseguir um empréstimo, enfim. Para cada empresa vai ser uma motivação. E, né, entendendo muito bem o que você está buscando, validar isso no mercado. Né? Não vai... É muito comum a gente ver uma empresa que fala, vou exportar e vai ser para Portugal. Por quê? Porque fala português. Tá, isso não quer dizer que o mercado é bom. Né? Então, é importante ter esses fatores que vão definir uma oportunidade de mercado, né, bem desenhados, e validar isso na prática. Porque que nem a gente viu aí com a história, né, no pessoal do iFire, pode ser que você chegue lá no mercado e tudo seja diferente. Então, né, ser curioso, entenda muito bem, né, o porquê desse motivo, né, dessa situação que está acontecendo, e valida de fato que você vai conseguir isso antes de abrir uma empresa lá fora, de contratar gente lá fora, de qualquer coisa que invista muito, né, capital ou muito tempo. Não, tem jeitos mais fáceis. Vai para lá, passa um tempo, conhece o pessoal, faz uma entrevista com alguns consumidores, vai validando, né, e aí você vai ver de fato que vale ou não, né, você continuar esse movimento por lá. Rodrigo, me resta agradecer pela tua presença aqui no Plano de Voo de hoje. Foi uma grande aula sobre a internacionalização e que o Plano de Voo foi capaz de se preparar para viagens ainda mais longas com a tua ajuda, que soube cruzar fronteiras e também oceanos. As portas do Plano de Voo estão sempre abertas para ti compartilhar com a gente dicas tão preciosas. O meu muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Olha, muito legal, papo muito gostoso, leve, sempre gostoso. Então, tô bem curioso depois para ouvir também como foi o episódio. E contem comigo, né? Eu adoro compartilhar. Eu acho que o motivo da iGlobally realmente existir, né, é para a gente ter esses papos, é para a gente trazer essa informação para os empreendedores, né? Então, o que vocês acharem que a gente pode contribuir, né, na missão de vocês aí também para fazer isso, podem sempre contar com a gente. Coisa boa! E Lucas, meu maior obrigada a você, tão especialista no assunto também, que trouxe tanta informação boa. Volte sempre que o Plano de Voo está de portas abertas para te receber. Muito obrigado, Alexandra. Muito obrigado, Rodrigo. Um ótimo papo aí nesse dia, né? E trazendo um pouco aí, então, né, do que a gente realmente gostaria que as nossas empresas pudessem começar a atuar internacionalmente, né? E espero que a gente possa ter ajudado aí, pelo menos, a criar um interesse, uma curiosidade, como o Rodrigo falou aí, né? Nos nossos empreendedores. Muito obrigado. E
E aquele super agradecimento a você que ficou com a gente até agora. E se você quer mais dicas para que a sua empresa cresça e se desenvolva, quem sabe até ganhe mercados internacionais? Acesse sebrae-rs.com.br e fique por dentro de todas as novidades deste tema e de tantos outros que o Sebrae produz muito conteúdo especial. Nos acompanhe também nas redes sociais para não perder nenhum conteúdo. Um abraço apertado e até a próxima! Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS.